boa tarde a todos. Nosso palestrante de hoje é Tiago Domingues. Ele acaba de concluir doutorado em Yale. A trajetória dele é interessante. Fez graduação na UFRJ, fez mestrado aqui. Foi, inclusive, recusado num doutorado daqui e foi aceito em Yale. Então, você vê como é que são as coisas. E ele vai falar sobre estimação não paramétrica de difusividade em simulações de dinâmica molecular. Acertei? Acertei. Tá ótimo. Tiago. Gente, muito obrigado. Queria agradecer ao Gregório pelo convite. E, bom, é um prazer estar aqui de volta na UFRJ, que é a minha casa. Na minha trajetória, eu fiz graduação na engenharia química antes de vir para fazer mestrado em matemática aplicada. Então, eu tenho um pé, digamos assim, na química. Eu gosto de problemas relacionados com química e física. E isso se estendeu durante o doutorado. Isso que eu vou apresentar é, digamos, um capítulo do que veio a ser minha tese. E, bom, eu vou falar sobre simulações de dinâmica molecular. Então, primeiro eu preciso explicar o que é, porque é uma coisa que quem faz pesquisa em química pode estar mais acostumado a ver. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte: a ideia é que você quer amostrar da distribuição de probabilidades das configurações de uma molécula. Então, imagina que eu tenho que x1 até xn são as posições dos átomos numa simulação, p1 até pn são os momentos dos átomos, e a gente sabe, a partir da física, que essa distribuição de probabilidade vai ser, com um fator de normalização, elevado a menos beta h, onde h é o chamado hamiltoniano do sistema, que é a energia cinética de todas as partículas e energia potencial de todas as partículas. E, basicamente, o que você quer é amostrar dessa distribuição de probabilidade, que dependendo de como for a sua função potencial, pode ser uma distribuição de probabilidade muito complexa de você amostrar. E você quer fazer isso pode ser por várias razões, Você pode querer, por exemplo, ver quais são as configurações que uma... Opa, acho que agora voltou. Você pode querer saber, por exemplo, quais são todas as configurações que uma proteína pode assumir para, por exemplo, você tentar desenvolver um fármaco que se prende à proteína numa determinada região. Mas, para isso, você precisa amostrar de uma distribuição de probabilidade em alta dimensão. E aí, o que se faz, para isso, uma das formas de fazer isso é você simplesmente resolver as equações da mecânica clássica, para ver as posições dos átomos na sua simulação. Esse tipo de simulação conserva energia, e aí você acopla às equações do movimento dos átomos um que se chama de um termostato, que vai, assim, remover ou inserir energia de modo a manter a temperatura na simulação constante, o que acaba fazendo com que a distribuição que você vai mostrar seja essa aqui. Muito bem. Bom, por que você gostaria de fazer isso, Você, como eu falei, você pode querer simular uma molécula específica. Tem gente que usa isso para, por exemplo, prever diagramas de fases de substâncias. Então, você quer saber, por exemplo, quais são as fases que uma determinada substância pode assumir a uma determinada temperatura e pressão. Você consegue modelar isso em simulações, porque, bom, você poderia fazer isso no laboratório também, mas às vezes você quer saber isso numa condição de temperatura e pressão que seria muito cara de você fazer em laboratório, porque você quer saber isso numa pressão muito alta, numa temperatura muito alta, entendeu? E aí, às vezes, ou se você pode estar querendo fazer simulação de uma molécula que seja muito cara de sintetizar em laboratório, e aí você fazer isso a partir de simulações acaba sendo um corte de custo, em que você, se você viu algum resultado interessante na sua simulação, você aí fala para o químico, tenta sintetizar essa molécula e ver se o resultado no laboratório confirma o que a gente viu na simulação. Muito bem. E aí você pode querer fazer isso também, fazer esse tipo de simulação para prever
o que se chama de propriedades dinâmicas de uma determinada substância. Você pode prever o diagrama de fases, mas você pode prever, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma imagem estática de uma simulação em que você tem uma membrana e você tem moléculas de solvente dos dois lados, e de um lado você tem sais, que são esses pontinhos coloridos, e aí você está querendo, por exemplo, fazer uma membrana para dessalinização de água. Por exemplo, você quer uma membrana que retenha os sais de um lado e só a água passa através. Para esse tipo de coisa, você quer calcular o que se chama a difusividade do solvente, né? Que é a facilidade que ele vai ter para percolar através da membrana. E aí, bom, vamos trazer agora para uma coisa assim um pouco mais concreta. Normalmente, quando você vai descrever um material macroscopicamente, você descreve em termos de leis de conservação. Você descreve em termos de conservação de massa, conservação de momento linear, e normalmente esse tipo de equação diferencial, ela não é fechada, a não ser que você relacione os fluxos que aparecem do lado direito com as variáveis nas quais as equações estão escritas, com densidade, velocidade, e normalmente as relações entre os fluxos e as variáveis de estado do seu sistema são chamadas de relações constitutivas, que são essas que eu estou mostrando aqui embaixo. Os coeficientes que aparecem nessas equações são chamados coeficientes de transporte. E o que acontece é que se você roda uma simulação dessas, você tem como calcular os coeficientes de transporte através da simulação. Então você tem como calcular, por exemplo, se você simula um líquido numa simulação de dinâmica molecular, você tem como calcular qual a viscosidade dele a uma determinada temperatura. Você tem como calcular qual a condutividade térmica dele. Você tem como calcular qual a difusividade, entre outras coisas. O problema e falando mais especificamente de difusividade, que é o problema sobre o qual eu vou me debruçar, né? Se você assim tenta modelar uma partícula se movendo no fluido como uma equação de difusão, né? Você, a partir da solução fundamental da equação da difusão que está escrita aqui, você consegue ver que o deslocamento médio quadrado de uma partícula tem que escalar linearmente com o tempo, e essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama, de certa forma, de difusividade. Então, a difusividade, ela mede, se você fizer um gráfico de deslocamento médio das partículas ao quadrado por tempo na sua simulação, a difusividade mede o quão rápido é esse deslocamento, né? Digamos assim, a inclinação dessa reta. E você consegue ver que esse gráfico aqui não é uma reta que eu quis fazer no Paint uma reta, isso é de fato o resultado de uma simulação. Você vê que o gráfico é bastante reto. Então essa modelagem a partir de uma equação de difusão é razoável. E assim, de certa forma, você consegue modelar isso, então, se você quiser, né, usando a linguagem de processos estocásticos como a posição típica de uma partícula, ignorando o resto das partículas na simulação, como sendo relacionado com o movimento browniano, né? Dá para você até fisicamente imaginar por que esse tipo de modelagem é razoável. Valeu. Porque, bom, acho que isso não é tão importante para a gente economizar um pouquinho de tempo, mas a ideia é o seguinte. Muito bem, isso é a introdução sobre a dinâmica molecular, coeficiente de transporte. Agora, qual o problema específico que eu estava interessado, né? Quando você tem um material e você está perto de uma interface, às vezes as propriedades do material mudam drasticamente perto da interface. Então, por exemplo, aqui à esquerda, eu estou mostrando o ponto de fusão de uma partícula de ouro de acordo com o tamanho da partícula. E se a partícula for muito pequena, o ponto de fusão cai bastante. E aí,
esse tipo de fenômeno vai acontecer sempre próximo de interfaces, porque você está meio que o fluido não consegue assumir as configurações que ele normalmente gostaria de assumir se não tivesse uma barreira próxima. E aí, o nosso objetivo era, então, como é que eu consigo quantificar como coeficientes de transporte mudam próximo a interfaces, próximo a poros de uma membrana, por exemplo. Porque isso é importante para a gente conseguir caracterizar uma membrana, saber o que é uma boa membrana de dessalinização, como é que mudando a composição da membrana, o que isso vai fazer no tempo que demora para uma substância passar através do poro, etc. Bom, tá, isso aí é só, digamos, a introdução, né? Difusividade normalmente você calcula assim, que você integra ao longo do tempo o valor médio do produto da velocidade de uma partícula no tempo t com a velocidade do tempo inicial. Só que a questão é que quando você faz essa integral, ao integrar ao longo do tempo, a partícula vai passear por toda a sua simulação. Então você está perdendo, de certa forma, qualquer informação sobre dependência da posição que essa integral teria. E a questão é, como é que essa fórmula, ela é uma fórmula aceita e correta que você vai encontrar em qualquer livro de física sobre esse tipo de simulação. A questão é como é que eu consigo generalizar isso para eu ter alguma informação sobre dependência da posição, né? E aí, a modelagem mais simples que você consegue usar para partículas em que você assume que a difusividade pode depender de acordo com a posição é essa equação aqui embaixo, que é a chamada equação de Smoluchowski. Se você supuser que o comportamento do seu sistema pode ter uma descrição estocástica markoviana, você naturalmente chega nessa descrição aqui. E a questão é que essa equação diferencial, você consegue ver ela como a evolução, digamos, da densidade de probabilidade de uma partícula que obedece esse processo estocástico aqui, essa equação diferencial estocástica. Então, de certa forma, você aprender, o nosso objetivo, né, é a partir de observações da simulação, a gente aprender quem é o d de x. Então, a gente está fazendo um problema inverso, que, na verdade, se você colocar nessa linguagem de equações diferenciais estocásticas, é um problema de inferência, em que você quer inferir um termo da equação, né, que é o termo que multiplica o movimento browniano, né? E aí, bom, esse problema, se você escreve ele assim, ele já tem uma solução. Então, a gente pode acabar aqui a palestra. Tem uma solução analítica que se você calcular o valor esperado, digamos, a covariância de deslocamentos da sua partícula, isso aqui é o deslocamento de uma partícula no tempo h. Se você pegar o deslocamento de uma partícula, multiplicar pela sua transposta, dividir por 2 vezes o intervalo de tempo e você mandar o tempo para zero, e o valor esperado disso converge para a difusividade. Então, acabou o problema. Não acabou porque esta esperança que a gente está fazendo aqui é uma esperança condicional, uma esperança em que você coloca a sua partícula fixa no início do intervalo de tempo t numa posição x. E aí, isso não embora essa expressão seja analiticamente correta, ela não é conveniente na prática. Por quê? Eu gostaria de poder, numa simulação, estão as minhas partículas passeando aqui, eu gostaria de, ao longo de uma simulação longa, conseguir coletar informação sobre uma posição dentro da simulação, sem ter que forçar as minhas partículas a partirem de um ponto fixo. Porque se eu conseguir um estimador que não tenha essa condicionalidade aqui, eu consigo usar esse estimador em dados experimentais também. Você consegue fazer experimentos, por exemplo, em que experimentos de microscopia, em que você vê partículas se movendo e você gostaria de, a partir de um vídeo delas, conseguir inferir essa quantidade de dx. Então, você consegue generalizar essa fórmula
a partir, inserindo o que seria uma função de localização, que seria meio que uma aproximação de uma distribuição delta de Dirac. Imagina uma gaussiana que você translada para uma posição específica da sua simulação, você reescala para ela ficar bem fininha em torno de uma posição, e você consegue definir um estimador que é exatamente aquilo que você tinha antes dentro da esperança, mas em que agora você está penalizando, né, no seu estimador quão longe a partícula está desse ponto x0 que você definiu. E você consegue mostrar que esse estimador, a esperança dele é a sua difusividade integrada contra essa função Gzão aqui, que é, como eu falei, uma aproximação de uma delta de Dirac. Muito bem. Aí, bom, você consegue definir outro. Esse foi um primeiro estudo que a gente fez, que é o que é, digamos, uma tentativa de generalizar isso um pouco mais para conseguir um estimador um pouco melhor do que esse, que é um estimador clássico chamado estimador de Nadaraya-Watson. Mas o ponto é que, assim, se você usa esse tipo de estimador, você consegue, em experimentos numéricos, você consegue captar muito bem a difusividade. Aqui eu estou mostrando o resultado de experimentos numéricos em uma dimensão, em que você resolve numericamente essa equação diferencial aqui. Aqui, se eu não me engano, os dados são... A gente usou um solver numérico, que é o solver do método de Milstein, que serve para equações diferenciais estocásticas ordinárias, né? E aí, aqui, o que a gente fez? A gente deu como input um perfil de difusividade, que são essas retas aqui mais escuras, né? E a gente tentou, utilizando esses estimadores aqui que eu introduzi antes, ver se a gente consegue prever de volta o valor da difusividade que eu dei como input, né? E aqui na região sombreada, digamos, o intervalo de 95% de confiança da medida, você vê que você consegue prever muito bem para diferentes perfis de difusividade, até se o perfil é razoavelmente oscilatório, né? E acho que deu um probleminha aqui no slide, mas basicamente você consegue, usando esse mesmo tipo de estimador, você também, em vez de usar uma delta de Dirac, né, em torno de uma posição, você pode usar o mesmo estimador para calcular, digamos assim, quais seriam os coeficientes de uma projeção da sua difusividade numa família de funções ortogonais. Então, você pode usar esse mesmo estimador para calcular, por exemplo, quais são os coeficientes da difusividade numa série de Fourier, por exemplo, ou numa decomposição em polinômios de Chebyshev. Então, aqui está a demonstração de como você consegue fazer isso, né? Mas o grande problema até agora, eu mostrei para vocês exemplos em que esse tipo de estimador funciona. E agora eu vou mostrar para vocês o exemplo em que ele não funciona, que meio que motivou a gente a querer ir um pouco adiante, né? Que é o seguinte: imagina que você pega uma equação de difusão clássica, tá, no intervalo de menos W a W, e que você coloca condições de contorno de Neumann nas bordas, ou seja, condições de contorno reflexivas, você consegue resolver essa equação analiticamente, a solução está aqui. E aí, como você tem a solução analítica, você consegue calcular o que o seu estimador iria te dar, né? Qual seria o valor esperado que o seu estimador te daria. E aqui a gente está mostrando qual é digamos, aqui eu acho que o eixo saiu meio apagado. Basicamente, a gente está pegando o estimador e dividindo pelo valor real do parâmetro de difusividade aqui. Então, a gente gostaria que isso daqui desse 1, né, o tempo todo. E aqui nesse gráfico, a gente está vendo qual é o valor da integral, que corresponde ao valor esperado do estimador, né, dividido pela difusividade real, de acordo com qual é se a gente voltar um pouquinho, né? Aqui eu coloquei a condição de contorno na borda, mas faltou mencionar que a condição inicial é
é um delta de Dirac na posição Z0. Né? Então, se você resolve, né, aqui no eixo X, nesse gráfico, você tem a posição Z0 da sua condição inicial. O que esse gráfico está mostrando? Está mostrando que a razão entre o que o estimador estima e a difusividade real não necessariamente dá 1. Especialmente se você está perto, digamos, da parede. Especialmente se você está perto das condições de contorno. Então, assim, se você tem um intervalo de menos W a W, quando você está perto de menos W ou perto de W, o estimador começa a dar um erro. Esse erro você consegue aqui, esse erro, se você manda o tempo para 0, quanto menor o tempo que aparece aqui no denominador, menor esse erro fica, mais próximo essa razão fica de 1, mas se você está muito perto daqui da parede, né, onde você tem a condição de contorno, a razão entre o que o estimador estima e a difusividade real não é 1, entendeu? E o outro gráfico é a mesma coisa, só que mudam os eixos, né? Aqui está o eixo de tempo, e o que esse gráfico mostra é, se você coloca o tempo no seu estimador bem pequenininho, a razão tende a 1. Mas se o tempo que você coloca não é tão pequeno assim, você começa a ter um desvio entre a difusividade real e o que o estimador pega. E esse desvio se torna tão mais importante quanto mais perto você está da condição de contorno. E, bom, por que isso é importante, né? Porque esses dados, aqui eu mostrei para vocês aquele mesmo gráfico de o deslocamento médio quadrado de uma partícula nessa simulação, que eu argumentei para vocês que, como esse gráfico é muito, muito linear, essa descrição do comportamento típico de uma partícula como uma equação de difusão fazia sentido. O problema é que se você dá um zoom aqui, se você olha esse gráfico em escala logarítmica, o que você vê é que no iniciozinho do tempo de uma simulação, esse gráfico não é exatamente linear. Na verdade, ele é um pouquinho quadrático aqui no início, entendeu? Isso significa que essa descrição de uma partícula por meio de uma equação diferencial estocástica, ela não é válida para todo o tempo. Ela é um comportamento meio que assintótico das suas partículas. É um comportamento que só vale a partir de uma escala de tempo mínima, que é essa escala que eu marquei aqui em vermelho. Isso significa que quando você for tentar usar um estimador desses, como eu mostrei no início, né? Por exemplo esse, né, em que você tem aqui uma escala de tempo h que aparece no denominador, você não vai poder mandar esse h para 0. Você vai ter que usar um h que seja grande o suficiente que você já esteja num regime em que essa descrição estocástica faça sentido, seja aproximadamente correta. Então você não vai poder escolher um h menor do que isso aqui, entendeu? E aí isso significa que você vai começar a ter esse tipo de erro perto das fronteiras do seu domínio, quando você for tentar fazer estimação. Então, agora vou mostrar para vocês, agora que eu falei em termos assim, bem teóricos, né, vou mostrar para vocês o sistema em que eu tentei usar. Isso aqui é um sistema clássico que químicos estudam, que é o sistema chamado potencial de Lennard-Jones. Então, imagina que aqui eu coloquei um monte de partículas numa caixa e elas interagem entre si através desse potencial. Esse potencial tem uma parte que é repulsiva e uma parte que é atrativa. Então, assim, o gráfico, mais ou menos, da energia potencial, que se eu puser um par de partículas, né, o gráfico da energia seria mais ou menos assim. E aí, o que eu fiz, né? Aqui você tem o perfil, e basicamente essas partículas elas estão contidas entre duas paredes, e você aplica condições de contorno periódicas aqui, né, nas outras paredes. Então, é como se essa parede aqui fosse identificada com a parede aqui de baixo. Se uma partícula sai daqui, ela reaparece aqui embaixo. Entendeu? Você tem, na verdade, como se fosse um tório. E aí,
Aqui você tem o perfil, digamos, de densidade do seu fluido. Você vê que a densidade do fluido ela varia se eu chego muito perto da parede, por conta da interação das partículas do fluido com a parede, mas longe da parede a densidade do fluido tem um perfil constante. Pois bem, eu falei para vocês que tinha esse problema da escala de tempo, né? Então a gente precisa ter uma forma de determinar qual é essa escala de tempo, né? Qual é a escala de tempo a partir da qual a descrição do seu sistema por uma equação diferencial estocástica é possível, faz sentido. Aqui a descrição é basicamente qual é o tempo necessário, em média, para uma partícula escapar dos seus primeiros vizinhos, né? E aí tem uma forma de calcular isso, que você calcula qual é o número de vizinhos até uma determinada distância, divide isso pelo número de vizinhos que você teria se a distribuição deles fosse completamente uniforme, e aí isso te dá uma receita que eu prefiro não entrar muito em detalhes, que eu acho que tem coisas mais interessantes para a gente ver, mas basicamente você calcula assim, para cada partícula, você define um raio, que é o raio de onde estão seus primeiros vizinhos, e você vê qual é a fração das partículas que começam como seus vizinhos, que continuam seus vizinhos ao longo do tempo. Isso te dá uma curva que você consegue, que você observa um decaimento que é meio que exponencial, e aí isso te dá uma escala de tempo característica, que é o tempo necessário para você escapar dos seus vizinhos, e esse tempo por razões de física que a gente pode conversar depois, é um proxy para essa escala de tempo a partir da qual uma descrição estocástica faz sentido. E aí, muito bem, a gente pega esse tempo, que é o que está mostrado aqui em azul, calcula esse tempo para diferentes regiões do sistema, e usando esse tempo, a gente calcula a difusividade usando aquele estimador que eu mostrei no início. E aí o que você obtém é isso aqui, são essas curvas qualitativamente têm informações interessantes, né, que são o seguinte: longe das paredes do seu sistema, se as partículas que estão longe das paredes, elas não sentem as paredes muito bem, então para elas, você se mover em qualquer direção deve ser mais ou menos equivalente. Então a difusividade nas direções x, y e z é igual mais ou menos no centro do fluido. Mas à medida que você se aproxima da parede, o que a gente mede e a gente verifica é que você se mover paralelo à parede é mais fácil do que você se mover perpendicular à parede, né? A difusividade, quando você se aproxima da parede, ela cai, e a difusividade nas direções x e y, né, paralelas à parede, sobe. A questão é como é que você verifica que essa curva que qualitativamente faz sentido, que ela quantitativamente é correta, né? O que você pode fazer você pode pegar essa curva e colocar ela num solver numérico para equações diferenciais estocásticas e ver se e plotar histogramas, né? E ver assim, uma partícula que eu simulo num solver para equação estocástica, quão longe ela vai, o histograma assim de posições para onde, numa janela de tempo, até onde a partícula consegue chegar. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma partícula que começa bem no centro do fluido. Em azul, você tem o histograma de até onde ela vai, qual a fração delas que vai a uma determinada distância do centro, calculada pelo solver numérico, ou calculada a partir da simulação original, né, de dinâmica molecular, e você vê que tem uma concordância muito boa entre os dois histogramas. Só que essa concordância ela vai piorando quanto mais perto você chega da parede. E quando você pega uma partícula que começa muito perto da parede, o que acontece é o seguinte: a previsão, os histogramas entre o solver numérico para a equação diferencial estocástica e o da sua simulação original, para o deslocamento paralelo à parede, os histogramas têm um alinhamento praticamente perfeito. No entanto, em termos do deslocamento perpendicular à parede, o que a gente observa é que a cauda da distribuição da sua simulação original está acima da cauda da distribuição do solver numérico da equação diferencial estocástica. O que isso significa é que é como se a gente estivesse subestimando
a mobilidade das partículas na direção Z, na direção perpendicular à parede, quando você está muito perto da parede. E isso é exatamente o mesmo erro que a gente estava vendo aqui naquele exemplo, assim, naquele exemplo que eu tentei mostrar. O estimador ele está subestimando o valor da difusividade perpendicular à parede. Então a gente precisa de certa forma de uma correção numérica para isso, se a gente quer ter uma estimação acurada próximo da parede. E aqui vale ressaltar, né, por isso que naquele exemplo numérico que eu mostrei, eu coloquei condições de contorno de Neumann, né, que seria uma condição de contorno de Neumann, que é derivada zero. Isso significaria que, do ponto de vista das partículas, é como se a partícula batesse na parede e voltasse, né? E isso, na dinâmica molecular, na simulação que eu coloquei, o que acontece é que as paredes têm um potencial repulsivo muito forte. Então, as partículas que estão no líquido no meio, quando elas chegam perto da parede, elas sofrem repulsão e voltam. Então, é como se o comportamento fosse similar a uma condição de contorno desse tipo. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente quer, de alguma forma, encontrar qual é o perfil de difusividade na direção Z que faz com que o histograma que você calcula vindo da simulação de dinâmica molecular, que os histogramas batam, essencialmente. Que o histograma que sai de uma simulação de dinâmica molecular bata com o histograma da solução de uma equação diferencial estocástica para aquele perfil de difusividade. Você quer ver qual é o perfil de difusividade que torna esses histogramas o mais próximo possíveis. E aí, se eu quero alinhar histogramas, eu quero, de alguma forma, ter uma noção de distância entre distribuições de probabilidade para usar nesse problema numérico. E aí, assim, uma noção bem simples é usar a chamada entropia relativa ou divergência de Kullback-Leibler, né? E se você usa essa noção digamos, de distância entre distribuições de probabilidade, o legal dela é que ela tem uma interpretação muito clara em termos de inferência bayesiana, que você consegue mostrar que se eu tentasse escrever qual é, aqui, só para esclarecer a minha notação, imagina que a P é uma... Imagina que você tem a sua caixa de simulação que você está fazendo e você divide ela em várias subcaixinhas, né? E você escolhe uma escala de tempo H e você, de certa forma, conta nessa janela de tempo quantas partículas que começaram nessa caixa terminaram nessa caixa, entendeu? E com isso, você monta meio que uma matriz de Markov, que é qual a fração de partículas que começaram num lugar e terminaram em outro, né? Isso é o que eu estou chamando de P, e Q exatamente a mesma coisa, só que vindo de uma simulação de uma equação diferencial estocástica. E eu quero, basicamente, eu quero pegar essas duas matrizes e compará-las, e criar uma noção de distância entre elas. E eu quero encontrar qual é a difusividade que minimiza essa distância. Aí, o legal é que se você tentasse escrever qual seria a likelihood, né, qual seria a função de verossimilhança de você observar de um determinado Q, dado trajetórias que você observou, você consegue relacionar diretamente essa função de verossimilhança com, digamos, o log dessa função de verossimilhança com a distância de Kullback-Leibler que eu introduzi no slide anterior. Então, de certa forma, esse problema de minimização, ele equivale a você encontrar qual é esse Q de máxima verossimilhança, entendeu? E você pode colocar uma priori, se você quiser, nesse problema, em que você pode colocar uma priori, por exemplo, que diga que a difusividade numa posição tem que ser muito parecida com a da posição vizinha, para, de certa forma, você quer, na sua inferência, você quer ter continuidade, né? Você quer penalizar oscilações muito, muito rápidas. Bom, então é isso que a gente vai tentar fazer, só que até agora
eu não disse para vocês como é que o que eu vou tentar fazer, né? Eu vou calcular isso aqui uma vez, essa matriz P, a partir de uma simulação de dinâmica molecular, e eu vou, para cada perfil de difusividade, eu vou obter a matriz Q, e eu vou tentar minimizar essa distância aqui entre elas, e eu vou tentar encontrar qual é o perfil de difusividade que minimiza essa distância. A questão é que vocês percebem que para cada perfil de difusividade, eu tenho que simular uma EDO estocástica e ter que compor essa matriz Q para calcular essa função objetiva aqui, é meio custoso, né? E aí vem assim, digamos, o ingrediente que a gente optou por usar na nossa pesquisa, que é um método chamado Diffusion Maps, que foi um método que foi iniciado, né, assim, por um aluno de doutorado do meu co-orientador, e basicamente é um método que e eu vou explicar passo a passo, imagina que você amostra de uma distribuição ρ0, você amostra uma série de pontos e você calcula uma matriz D, que é uma matriz da distância de cada par de pontos que você amostrou, entendeu? E aí você calcula uma matriz K, que é basicamente E elevado a menos essa distância dividido por uma escala epsilon, que depois a gente pode falar sobre como é que você escolhe essa escala. E o ponto é que se você compõe essa matriz K e você faz várias operações matriciais simples, do tipo, deixa eu calcular a soma de todas as colunas dessa matriz, e aí, por exemplo, eu pego a matriz K, eu defino uma matriz D, eu defino um vetor D que é a soma sobre as colunas da minha matriz original, aí eu defino uma matriz diagonal com esses elementos, e eu pego a minha matriz original e aplico dos dois lados, assim, operações matriciais muito, muito simples. Você consegue mostrar que se você amostra muitos pontos, a matriz que você obtém no final desse procedimento aproxima um operador integral. Esse operador integral depende do parâmetro epsilon que você escolheu no início da construção. Mas se você manda esse parâmetro epsilon para zero, o que acontece é que você consegue aproximar esse operador integral que você definiu, assim, que esse método vai aproximar. Esse operador integral define um semigrupo. E esse semigrupo, você consegue calcular qual seria o gerador infinitesimal desse semigrupo, que eu estou chamando aqui de L, né? E o gerador infinitesimal desse semigrupo é exatamente o que você iria esperar de uma difusão. Então, assim, dada uma equação de difusão, você consegue associar a ela um gerador infinitesimal, né? E o que eu estou dizendo é que você consegue, sem ter que de fato simular a difusão, você consegue aproximar esse gerador infinitesimal por esse outro método. Aí, então, digamos, é uma convergência em duas etapas, né? Você constrói uma matriz com um número n de amostras. Se esse número de amostras, na medida em que esse número de amostras tende a infinito, você aproxima um operador integral. E esse operador integral, na medida em que você manda esse parâmetro epsilon para zero, você consegue aproximar o gerador infinitesimal dessa difusão aqui. Então, essa é a ideia. E o ponto é que você consegue fazer isso, assim, você consegue esse procedimento ele foi inventado em 2006, e aí tiveram vários sabores diferentes de Diffusion Maps, assim, a partir de 2006, a gente tentando generalizar o método um pouquinho mais. E aí uma generalização que você pode fazer é que você consegue, se você substitui um dos ingredientes do método, que é essa distância de todos os pares de partículas que você amostra, se você substitui essa distância por uma distância que leva em conta uma matriz M,
você consegue ter o gerador de uma difusão envolvendo M. Então, o que isso significa? O que isso significa é que se eu voltar para o procedimento de otimização que eu estava interessado em fazer, para cada perfil de difusividade, eu consigo fazer essas operações do Diffusion Maps para montar uma matriz que vai ser a matriz que eu quero aproximar na minha noção de distância da matriz vinda das simulações, sem ter que, de fato, para cada perfil de difusividade, resolver uma LDO estocástica e coletar estatísticas sobre ela. O procedimento de Diffusion Maps, inicialmente, ele não era pensado para isso, né? Isso foi uma coisa que a gente meio que resolveu tentar fazer para esse problema, mas Diffusion Maps é mais utilizado para você tentar fazer uma redução de dimensionalidade não linear de dados, porque a ideia, né, um método padrão assim de redução de dimensionalidade que a gente está acostumado a aprender é a chamada o PCA, né, o análise de componentes principais, em que se você tem sei lá, uma nuvem de dados, você tenta encontrar vetores que sejam as direções principais desses dados, né? A partir de você fazer uma decomposição em valores singulares de uma matriz de covariância dos dados. E Diffusion Maps, a ideia é que você parte de uma hipótese de que seus dados podem estar vivendo numa superfície e que aí eu posso ter assim que a distância correta dos meus dados, se eu estou tendo como esse exemplo de superfície aqui, a distância entre esse ponto e esse ponto não é a distância euclidiana entre eles, né? É a distância dentro da superfície. Então, Diffusion Maps, normalmente a matriz que você obtém por esse procedimento, você consegue usar os autovetores dela para fazer uma projeção em que, quando você projeta, a distância entre dois pontos na projeção aproxima essa distância aqui em cima. Entendeu? Aproxima a distância dos pontos dentro da variedade. Então, meio que essa a inspiração do método. Mas, bom, essa é a ideia do que a gente queria fazer, usar Diffusion Maps para aproximar né, elevado a t vezes o gerador infinitesimal de uma difusão com um determinado perfil de difusividade, né? Então, assim, a gente quer uma difusão que seja assim, né? D de Z, grade U, essa é a parte determinística da LDO estocástica, né? DZ, D de Z, que isso tudo com dt, mais raiz de 2 d de z, dw. Então, essa difusão está associada a um gerador infinitesimal L, e aí isso aqui é elevado a TL, digamos, o que seria a solução da sua equação de Smoluchowski, né? A gente quer encontrar o D de tal modo que isto aqui melhor se aproxima da matriz T que você consegue obter da sua simulação de dinâmica molecular. Muito bem. Aí a gente fazendo o algoritmo de minimização que a gente usou para isso não foi talvez a melhor escolha de algoritmo de minimização, né? Eu mostrei para vocês qual é a função objetivo que a gente quer minimizar, mas assim a gente, como o problema era um problema muito afeito à química, né, que químicos têm interesse, a gente resolveu publicar num periódico de Journal of Physical Chemistry, né? E aí a gente usou como algoritmo de minimização um algoritmo que é muito popular nessa comunidade, que é o algoritmo de Simulated Annealing, né? Que é você, em português seria o temperamento simulado, que é você
o que você faz é você tem você tem a função objetivo que você quer minimizar, e aí você faz uma simulação de Monte Carlo com a sua função objetiva aqui em cima, de modo que você gera amostras de perfis de difusividade consistentes com essa distribuição. Essa distribuição, quando esse parâmetro beta aqui, quando esse parâmetro beta tende a infinito, essa distribuição vai ficando mais e mais e mais concentrada no mínimo da sua função objetiva. Então, o que você faz é, você vai tirando amostras dessa distribuição, ao mesmo tempo em que você aumenta o valor de beta, e aos poucos você vai concentrar em torno do mínimo. Essa é a ideia. E aí você tira amostras dessa distribuição através de um método de Monte Carlo, né? E aí, bom, o resultado que a gente obtém é o que eu estou mostrando aqui. Tá um pouquinho, talvez, difícil de ver, não sei. Essa curva laranja era o perfil de difusividade original, né? A curva em verde, com a margem de erro, é o novo perfil de difusividade que você obtém após otimização. E o que a gente está vendo aqui é que essa difusividade ela tem oscilações à medida que você se aproxima da parede. Se vocês lembrarem, assim, alguns slides atrás, eu mostrei que o perfil de densidade do fluido era oscilatório perto da parede também. Fazia uma coisa mais ou menos assim. Então, o que a gente está vendo é que, de certa forma, essas oscilações em densidade afetam a mobilidade das partículas perto da parede. Meio que, se eu tenho muitos vizinhos ao meu redor, eu tenho menos mobilidade. Se eu estou numa crista dessas ondas. E se eu tenho poucos vizinhos ao meu redor, meio que aumenta a minha mobilidade na direção da parede. E aí a gente observa essas oscilações aqui. Aqui no meio, eu estou mostrando também isso aqui é um histograma de, numa janela de tempo, o quanto as minhas partículas se movem na simulação original versus numa simulação do MDO estocástica, com um determinado perfil de difusividade. E aqui em azul tem a curva original que eu tinha antes da otimização, em laranja a curva que eu tinha depois da otimização. E o que a gente está mostrando é que, assim, antes da otimização, a curva azul estava por baixo da curva verde, né? Que significava que eu estava subestimando a mobilidade das partículas. Depois da otimização, a curva laranja tem um overlap muito bom, e aqui eu estou mostrando, na verdade, o pior histograma, né? Assim, das partículas que começam mais perto da parede. Se eu estou mais longe da parede, essa concordância dos histogramas é ainda melhor. Então, basicamente, era meio que isso, que eu acho que eu já estourei o tempo, né? Então, um resumo assim, do que eu fiz é que, em dinâmica molecular, uma das coisas que a gente gostaria de obter, uma das razões pelas quais se fazem simulações de dinâmica molecular, é você, a partir dessas simulações, obter quantidades macroscópicas de algum material. Grandezas macroscópicas que medem propriedades do material, como condutividade térmica, por exemplo. E aí uma dessas quantidades que você pode querer saber é a difusividade de um material. Num material macroscópico, em geral, a difusividade é uma quantidade constante com a posição. Só que se você está muito perto de uma interface, você pode ter variações com a posição que você gostaria de capturar de maneira assim, precisa. E aí você até consegue, usando estimadores clássicos daqueles que eu mostrei antes, de você simplesmente pegar o deslocamento das partículas, fazer digamos, uma covariância dos deslocamentos e dividir pelo tempo, né? E você penalizar isso aqui com uma função que meça perto de que posição eu estou. Então, centrada numa posição x0 com uma janela epsilon, por exemplo, um estimador desse tipo, né, em que você, sei lá, isso para a iésima partícula, e aí você soma isso sobre todas as partículas e divide pelo número total de partículas.
o estimador desse tipo funciona, mas ele só funciona bem se você puder escolher um valor de H muito pequeno da janela de tempo. E o problema é que no tipo de dado que nós temos, que vem de uma simulação de dinâmica molecular, você não pode mandar esse H para zero. Você não pode escolher esse H arbitrariamente pequeno, porque a descrição do seu sistema através de um processo estocástico é uma descrição meio que assintótica, uma descrição que só vale a partir de uma determinada janela de tempo. Então, esse estimador ele vai acabar falhando quando você estiver próximo de uma barreira, próximo de uma interface, que é justamente ali que você gostaria de saber como a sua difusividade vai mudar, entendeu? Então, esse estimador clássico ele tem problemas, e aí, como esse estimador clássico tem problemas, a gente propôs um método, que é um método essencialmente bayesiano, para estimar difusividade como função da posição. E esse método, ele usa fortemente diffusion maps dentro do seu algoritmo, que na nossa opinião, torna esse método mais interessante, porque diffusion maps, e eu posso, se alguém quiser, eu posso entrar em um pouco mais de detalhe, é um método que te permite construir, digamos, essa evolução temporal, mas ele é um método mesh-free, né? Ele é um método que você não precisa ter um grid regular para fazer uma aproximação da evolução temporal dessas equações. Então você consegue ter potencialmente um domínio muito esquisito, uma geometria assim, bem genérica, e você ainda assim conseguiria fazer o nosso método funcionar. E é isso basicamente. Muito obrigado. Temos perguntas? Eu acredito que quando você escolhe nas paredes, a condição de Neumann é uma escolha por algum motivo físico, enfim, do trabalho. Mas se você escolhesse outra condição, por exemplo, a condição de Cauchy, vocês chegaram a testar? Esses problemas também existem? Ou algo do tipo? É uma boa pergunta. A gente, basicamente, quando eu escrevo isso aqui, né? Isso daqui seria a solução do problema dTF é igual a LDZF, e LDZ é um operador diferencial, que é o gerador infinitesimal da difusão, né? Que é um operador diferencial que tem um determinado perfil de difusividade aqui dentro, né? Diffusion Maps, da forma como eu escrevi, ele implicitamente assume que você está colocando condições de Neumann na borda, entendeu? Você consegue, se você quiser, impor condições de Cauchy, mas aí você tem que mudar o algoritmo um pouco para isso, entendeu? Foi um dos desdobramentos assim, do método original. Mas o método original, da forma como ele foi pensado, ele serve para aproximar uma equação, ele serve para aproximar a solução de uma equação de difusão com condições de contorno de Neumann. Mas daria para eu adaptar para isso, se eu quisesse. Mais perguntas? Se você resolvesse realmente diminuir o valor H, o modelo dá um pouco errado. Você teria que introduzir alguma outra grandeza física no modelo? Existe alguma coisa que está sendo... Sim, basicamente, né, é uma boa pergunta, né? A descrição assintótica do modelo é uma descrição por uma EDO estocástica, né? Se você tenta ir para uma escala de tempo mais curta, o que acontece é que você tem o que chamam de uma equação de Langevin generalizada. Você ainda consegue ter uma descrição estocástica do modelo,
mas a descrição não é mais markoviana, se você vai para uma escala de tempo muito curta. Meio que, se você escolhe uma escala de tempo longo o suficiente, é como se o sistema perdesse a memória do passado, e aí você consegue ter uma descrição markoviana dele. Então, eu acho que daria, mas eu teria que passar por uma descrição estocástica do sistema mais complicada, entendeu? E aí o estimador que eu teria que usar também teria que ser mais complicado, entendeu? Mas, e aí, bom, eu não tentei pensar nisso ainda, mas é uma questão de pesquisa interessante, assim. Se eu tentasse uma descrição assim um pouco mais complicada do que eu usei, que talvez fosse válida para tempos mais curtos, né? Não tem mais perguntas, então vamos agradecer de novo ao palestrante. Obrigado.